Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus os abençoe, tudo bem? Que felicidade poder voltar e estar com vocês, no momento de pastoreio. Estou aqui agora voltando, gravando, os estudos para as segundas. Uma bênção a gente fazer essa caminhada de estudar a palavra do Senhor, e ver como isso se aplica às nossas vidas. Bom, antes da gente começar o nosso louvor, eu queria te lembrar para orar e para participar ativamente da construção do novo templo. Ore por isso, meu irmão. Coloque-se de joelhos diante disso todos os dias. Peça para Deus prover os recursos, os meios, para Ele fazer o que tem que ser feito. Afinal de contas, o reino é dele, O templo é dele, Mas também se envolva no que for possível. Participe. Se a única forma de participar que você tiver for fazer uma oferta por isso, faça. Mas seja parte desse tempo que a Igreja das Graças está vivendo. Tá bom? Vamos louvar? Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. O nosso Deus é um Deus único, incomparável, governador do universo. O trono dele está nos céus, seus pés aqui na terra. A voz dele estronda como o som de um trovão. E o caminhar, o movimento de seus pés gera as nuvens nos céus. Que Deus grandioso é esse,
e com o sopro de sua boca formou todo o universo. Aleluia, meu irmão. Que bênção, não é não? Vamos continuar louvando a Deus? Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Aleluia! Deus grande e incomparável. E para que foi que nós nascemos? Para que foi que nós somos criados? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
te adorar. Para que eu nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Amém, meus irmãos, amém. Vamos ter um momento de oração, como nós sempre fazemos, né? Como nós sempre temos este hábito, orar, louvar e agradecer ao Senhor. O que você tem aí para rogar diante de Deus? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa assim. As Escrituras nos diz que Deus, Ele se levanta de seu trono, Ele se inclina para ouvir a oração do justo. Ele se interessa pelo que a gente tem para falar para Ele. Confie nele. Confie nos processos que Ele está desenvolvendo na sua vida. Como eu já falei no início, vamos orar pelo novo tempo. Eu tenho um motivo muito especial hoje, algo que Deus tem falado muito comigo assim, nos últimos dias, últimas semanas talvez. Orar pelas famílias, pelos casamentos. Tenho visto tantas famílias, né, sendo atacadas aí por assalto do inimigo. Vamos orar a Deus, rogar que Ele cuide, né, dos seus, que Ele cuide dessa instituição que Ele mesmo criou, né? Vamos orar também pela liderança da igreja. Não esqueça, meu irmão, de orar pelo seu pastor, orar pela sua liderança, no caso aqui da Igreja das Graças, né, na Igreja Presbiteriana, orar pelo conselho, pelos diáconos, orar pelos líderes de pequenos grupos, de ministério, né? Enfim, por cada liderança que Deus tem levantado sobre nossas vidas, né? Vamos orar também pelos irmãos que estão com demandas em termos de emprego, né? Precisando trabalhar, com demandas financeiras ou com questões de saúde. Ore por esses irmãos assim, tá bom? Vamos orar então. Ó Deus, meu Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, governas o universo, nada foge ao Teu controle, nada escapa do Teu conhecimento. Tu és santo, Tu és excelso, tudo que vem de Ti é bom, e Tu és a fonte de tudo que é bom. Tudo que vem de Ti é justo, é santo, e de Ti não sai nenhuma injustiça. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Pai, nós queremos Te rogar, inicialmente agora, por este novo tempo que Tu estás
construindo, tu colocaste este projeto no coração da liderança aqui da Igreja das Graças. Ó Senhor, abençoa essa construção, abençoa os irmãos que estão envolvidos diretamente neste projeto. Abençoa, Pai, a tua igreja para que ela se sinta animada e pronta para participar de tudo o que está acontecendo. Quero te rogar também, ó Deus, pelas famílias, pelos casamentos. Ó Senhor, protege os seus. Guarda, Pai, os casais. Guarda essa instituição que tu criaste. Protege, Pai, a cada um de nós dos arroubos e assaltos do inimigo. Protege-nos dos enganos dos nossos próprios corações. Ó Senhor, guarda, Pai, as nossas famílias do mal. Livra-nos do tropeço. Senhor, abençoa também a liderança da tua igreja. Aqueles que tu mesmo levantaste para cuidar do povo que é teu, que é chamado pelo teu nome. Abençoa cada um, meu Deus. Conduze-os com sabedoria e intrepidez que só tu podes dar. Oh, meu Pai, rogamos também por aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis, sejam questões financeiras, seja necessidade de trabalho, questões profissionais, seja por questões de saúde. Chega em cada um desses, traz do teu consolo, traz da tua solução, traz daquilo que só tu pode nos dar, aquilo que é fruto de um relacionamento de intimidade contigo, a paz diante desses desertos. Senhor, abençoa este tempo agora também de meditação na tua palavra. Sê conosco, fala a cada um de nós, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Hoje o nosso texto está em Êxodo, no capítulo 9. Abre aí, Êxodo, capítulo 9. Pega a tua Bíblia, vamos ler juntos e vamos conversando sobre o texto. Este capítulo, ele começa especificamente na quinta praga que Deus proferiu contra o Egito, que era a peste nos animais. O versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Eu quero já fazer uma pausa aqui, meus irmãos. Para que é que Deus está querendo libertar o seu povo? Para que foi que Deus nos libertou do pecado? Para que Deus mandou seu Filho unigênito morrer na cruz? É para que o sirvamos. Não que Ele precise disso, porque Deus, na Trindade, Ele tem um relacionamento perfeito em si mesmo, em que cada pessoa da Trindade está servindo uma a outra. E às vezes a gente parece que está se deixando levar pelo cansaço, ou pela agenda, da nossa vida, de outras vezes por alguma chateação que temos passado, e a gente fala: rapaz, eu quero sentar e não quero me envolver com mais nada, vou ficar só aqui, só ouvindo. Mas a palavra é muito clara. Deus nos libertou para que o sirvamos, porque isso é bom para a nossa vida, isso é bom para o nosso amadurecimento espiritual, isso é bom para que a gente o conheça melhor, para que a gente nos conheçamos melhor, nós nos conheçamos melhor. Isso é bom para que a gente possa aprender de Deus a viver a nova vida que Ele nos deu. Então, de cara, meus irmãos, já tem o chamado aqui para a gente. Você está servindo a Deus na igreja? Você está envolvido em algum ministério? Se não está, meu irmão, procure se envolver, procure servir. Mas, obviamente que a igreja,
é um ambiente, né? A nossa vida é uma vida de culto e adoração a Deus. Então sirva a Ele aonde quer que você vá. Sirva a Ele na sua casa, colégio, faculdade, vizinhança, trabalho, aonde quer que seja. Sirva a Deus. Viva como se sua vida fosse um contínuo servir a Deus. Porque na verdade é isso que é a nossa vida. Bom, vamos em frente. Versículo 2. Ainda é Moisés falando a Faraó, né? Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito. Perdão. Para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, no rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Meus irmãos, em toda a Escritura, nós vemos, né, que Deus, ele faz distinção entre o seu povo e os demais. Entre aqueles que são chamados, né, como filhos de Deus e aqueles que são de Adão, aqueles que são do mundo. A gente vê isso lá no Gênesis, vê isso aqui em Êxodo, vê isso em todo o Antigo Testamento, nos Salmos, etc. Vê isso no Novo Testamento. Jesus fala, né, das duas portas, dos dois caminhos. Deus está o tempo todo mostrando, né, que Ele sabe quem é o seu povo. Porque, afinal de contas, foi Ele quem escolheu, foi Ele quem separou, e foi Ele quem chamou, né, os que são seus. Aqui no texto de Êxodo e no Antigo Testamento, né, no hebraico, é interessante porque as palavras que são usadas, né, no texto original, que se refere às nações gentias, ela só é usada para as nações gentias. E a palavra que é usada para a nação de Israel só é usada para o povo de Deus. Deus faz distinção, Ele conhece os seus. E aqui, veja, no texto que nós lemos, Deus quer deixar muito claro que era uma ação dele contra o Egito. Deus estava se revelando e revelando a sua justiça contra aquele povo. A quinta praga, ela fere os animais, né? Nós vimos aqui falando do gado, né? No Egito Antigo, havia uma divindade, obviamente uma divindade antiga, né, daquele tempo, chamado Apis. O deus Apis, ele era uma divindade agrária, que ele representava a força geradora, a força vital da natureza. A capacidade que a natureza tinha de gerar vida, de gerar força, de gerar sustento. Essa divindade, né, ela tinha um templo, ou seja, ela habitava ali, né, numa cidade, uma região chamada Mênfis, né? E ele era adorado como se fosse a encarnação do deus Osíris. Assim, né, o Egito tinha esse panteão de deuses, né? A gente sabe disso. E percebam que, obviamente, que o povo de Israel, ele viveu todo aquele tempo, aqueles 400 anos lá no Egito,
E de alguma forma eles foram contaminados por esses ensinamentos, por esses cultos que eram realizados lá. Tanto é que depois, quando eles saem, que cruzam o Mar Vermelho, que Moisés sobe ao monte, o povo chega para Arão e faz um bezerro de ouro para a gente adorar esse bezerro, e Arão vai e faz, e tem esse culto ao bezerro de ouro. Isso é influência do culto que havia a esse Deus Apis. Isso é um sinal para a gente. Isso é um ensino para a gente, tem uma aplicação para a gente, né? Porque a gente vive no mundo. Nós não estamos à parte do mundo, mas nós estamos no mundo para influenciar o mundo, não para sermos influenciados pelo mundo, né? Bom, a peste que feriu o rebanho do Egito é então essa afirmação, essa representação de Deus, Jeová, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, ferindo esse falso Deus no qual os egípcios confiavam. É interessante porque esse Deus ele aparecia, né, historicamente falando, em várias civilizações antigas e sempre era buscado como um caminho para que as pessoas tivessem a sua subsistência, né? A sua provisão, né? O seu pão de cada dia, porque elas não conheciam o verdadeiro Deus. Então, era importante para Deus que essa praga, na verdade, que as 9 pragas, né, acontecessem, as 10 pragas, tudo acontecesse ali, porque o faraó, ele era naquele momento uma ferramenta de Deus para mostrar ao povo do Egito o poder de Deus e a inutilidade de seus próprios deuses, dos seus falsos deuses, né? E daquela falsa religião também. Então, na verdade, as pragas foi uma forma de Deus se revelar, se fazer conhecer para o Egito e para todo mundo. Vamos voltar ao texto, né? Então, versículo 8, a gente começa agora já na 6ª praga. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. É literalmente isso, né? Ele vai encher a mão de cinzas, vai na frente de Faraó e vai jogar aquelas cinzas para cima para que o vento leve, né? Aí versículo 9: ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza, né, as cinzas para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vejam, tumores, né, que foram de chagas, né, de úlceras, de feridas, pelas carnes de todo o povo, e também sobre os magos do Egito. É interessante que os magos, eles eram tidos como pessoas responsáveis pela cura. Quando alguém estava doente e não melhorava, tinha alguma coisa, alguma úlcera e não melhorava, ia para esses magos para que eles fizessem algum ritual, então essas pessoas fossem curadas. Mas aqui os magos estão cheios de úlceras e eles não conseguem se curar, e eles fogem da presença de Moisés, sabendo, cientes, né, de que o poder de Deus é muito maior do que o poder deles. Mas também há aqui uma ilustração a uma das deusas que era adorada lá naquele panteão de deuses egípcios, né?
Nesse caso, a deusa afetada por essa praga da úlcera foi Ísis. E Ísis tinha um papel central no ritual e nos cultos egípcios, nomeadamente, né, papéis de proteção, de cuidado, de zelo e de cura. E Ísis, ela também é uma deusa que ela é representada em várias religiões das mais diversas civilizações da história antiga. E ao longo da história, ela continuou sendo representada, sendo adorada dentro dessa visão, né, de proteção e cura, da mulher que protege. Então, ela tinha uma figuração, né? Não sei se é a melhor palavra, mas ela fazia uma analogia a uma figura feminina de uma mãe cuidando dos seus. Na verdade, os historiadores dizem, os teólogos dizem, que ela representava essa figura feminina da mãe de Deus. E percebam que isso vai se desdobrando, vai se desenvolvendo ao longo da história da humanidade. Isso chega ao cristianismo, né, no tempo medieval, alcançando a igreja cristã à época, contaminando aquela igreja e levando-a a adorar uma outra figura, né? Enfim, vocês conhecem bem. Bom, as pragas de furúnculos, né, de úlceras em homens e animais, elas eram conhecidas já naquela época, né? E aconteciam por razões desconhecidas de tempos em tempos, uma coisa meio que cíclica, né? Obviamente que isso também acontece nos nossos dias. Existem muitas doenças conhecidas que causam bolhas, causam feridas, né? Como, por exemplo, o sarampo, ou outras mais letais, como o ebola, né? Daí por diante. Mas, assim, pelo que a gente vê no texto, parece que essa não foi uma doença letal, não foi uma praga letal, mas que trouxe, sim, um grande desconforto, obviamente, né? Mas o fato é que uma praga de furúnculos que afetava apenas o povo egípcio e apenas os animais do povo egípcio e não os hebreus ou os animais dos hebreus, né? E foi algo tão grande, tão catastrófico, era algo inédito. Não poderia ser algo natural, não tinha como ser algo natural. Como é que contagia um e não contagia o vizinho? Né? Não contagia aqueles que estavam ali como escravos deles, né? Em situações de vida muito piores, higiene, alimentação muito pior. Obviamente que, em termos de ciência, né, de medicina, a gente não consegue explicar. Mas em termos espirituais, em termos de fé, sim. Deus estava agindo, mostrando para Faraó quem era o seu povo. E eu acho legal desse texto que Faraó fala assim: rapaz, como assim os hebreus não se contaminaram, estão limpos, né, sem úlcera nenhuma? E ele manda o pessoal ir lá ver, ele vai lá e olha e fala: rapaz, é verdade, né? Esse povo não tem nada, está bonzinho. É porque Deus cuida dos seus, e Ele deixa claro quem são os seus. E aqueles que são de Deus, isso é visível até para o mundo, até para aqueles que são do mundo. Bom, continuando o texto, vem então a 7ª praga, versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe assim: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Lá no início, né, Deus também falou assim, mas veja que Deus ele enfatiza isso para Faraó. Ele diz: sabe esses seus deuses todos? Não são deuses verdadeiros, não podem se comparar a mim. Eu sou o único verdadeiro Deus e os hebreus são o meu povo, né? Então deixa ir o meu povo mais uma vez para que me sirva. Versículo 14.
pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Veja mais uma vez, meus irmãos, Deus, ele se faz conhecer a Faraó, para que Faraó saiba que ele é o único e verdadeiro Deus, a nação mais potente, militarmente, economicamente daquele momento, o governante mais potente, adorado como se fosse Deus. Deus fala: não há ninguém que seja semelhante a mim. Versículo 15: pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de te mostrar o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O objetivo das pragas, meus irmãos, então, é mostrar ao Egito, primariamente, mas também a toda a terra, que Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Jeová é o Deus Onipotente, e Ele é incomparável. Bom, versículo 17: ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Meus irmãos, primeiramente, assim, o que mais me toca nesse trecho que a gente leu é que Deus está novamente evidenciando o seu caráter clemente e misericordioso. Ele está falando para Faraó e para o seu povo, para os egípcios: vão para dentro de casa, fujam do mal, não se arrisquem, porque vocês vão morrer. Sobre essa praga, há quem diga que houve um vulcão na região que então entra em erupção e ele cospe pedras de fogo que caem sobre o Egito. É possível que tenha sido isso, tá? A gente não pode negar. Bom, versículo 20 começa assim: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Ou seja, o povo do Egito estava começando a conhecer a Deus, estava começando a entender que não tinha para onde fugir de Deus, estava entendendo que o poder de Deus ele é incomparável, que Jeová ele é inigualável. Versículo 21: aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo seus servos e seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Nós estamos vendo, nessas pragas que estamos estudando aqui hoje, o início de um novo ciclo, porque até então, até as pragas que foram anunciadas, até o capítulo 8, a quarta praga lá, as pragas elas estavam ferindo a convivência ali dos seres humanos, mas a praga anterior, as úlceras, e essa agora, feriu os animais e fere também a lavoura. A economia do Egito
está ficando de joelhos diante de Deus. Aquela nação poderosa, as pessoas que se confiavam, né, na gestão de recursos que José, né, servo de Deus, ensinou para Faraó, ensinou para os egípcios. As pessoas que estavam se confiando no poderio militar, as pessoas que estavam se confiando em coisas que elas achavam, né, que o Egito poderia fazer por elas, agora veem que não tem para onde fugir de Deus. De vez em quando a gente também faz isso, não é não? A gente quer se confiar no nosso trabalho, no nosso emprego, a gente pega conselhos de pessoas do mundo para melhorar o nosso desempenho, para melhorar os nossos relacionamentos, para fazer alguma coisa em nossa vida, e isso invariavelmente acaba nos levando a caminhos que são ruins, né? Que são maus aos olhos de Deus, né? Coisas que não são boas para as nossas vidas. E Deus está colocando agora essa nação toda poderosa de joelhos. Versículo 26. Somente na terra de Gósen, que era onde ficava, né, o povo hebreu, né, enfim, a terra de Manassés e tal, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Vou fazer só um parênteses. Se foi um vulcão que entrou em erupção e cuspiu as pedras de fogo, se isso é verdade, como é que cai em um lugar e não cai em outro? Se não for Deus direcionando isso, meus irmãos. Versículo 27. Então o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e chuvas de pedras, e vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Vê, parece que o faraó está se arrependendo, né? De repente Moisés está ali, mas já, faraó, né? Mas veja, faraó não estava, ainda ver no texto, faraó não estava arrependido, ele estava querendo se livrar da peste. Versículo 29. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso, nós precisamos ter essa certeza, que a terra é do Senhor, que tudo que existe aqui é do Senhor, que Ele é quem governa a terra. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é um Deus onipotente, é o Deus Criador do universo. A gente precisa traduzir isso para a nossa vida, para a nossa rotina, para as questões práticas. O que é que traz o teu sustento? O que é que vai te fazer melhorar de vida? O que é que te dá esperança? Por que que você abre os olhos a cada manhã? Deus é o Senhor da terra. Nós também somos lembrados, né, no verso 26, que na terra de Gósen, né, aquela região do Egito lá separada para os hebreus, o granizo não caiu, os relâmpagos não atingiram, os hebreus não experimentaram essa devastação, apenas os egípcios. Pessoas morreram, gado morreu, lavoura foi destruída, danificada, árvores destruídas. Desta vez, assim, até mesmo o faraó foi tocado, e ele chama Moisés, chama Arão e fala: olha, eu pequei, né? E ele pediu que Moisés intercedesse a Deus. E ele chegou até a falar assim: olha, tá bom, eu vou deixar vocês ir, né? Espero que vocês vão embora, que vocês partam. Mas veja o que Moisés fala: quanto a ti, porém, aos teus oficiais, eu sei ainda que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões,
tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Meus irmãos, nós vivemos há pouco tempo atrás, essa pandemia do Covid, onde Deus fez assim e colocou o mundo de joelhos, a economia global de joelhos, a produção global de joelhos. Nós precisamos ter a certeza de quem é o nosso Deus, que Ele é o Senhor da terra e a nossa vida é para Ele. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que produzimos, tudo aquilo que realizamos é para Deus e é de Deus. Nada é nosso. Mas nós desfrutamos daquilo que Ele nos dá. Amém? Vamos louvar mais uma vez e vamos orar. Tá bom? Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo gênio dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Vamos orar, encerrar? Ó Deus, obrigado, Pai, porque Tu não apenas é esse Deus todo-poderoso, esse Deus excelso, esse Deus soberano, esse Deus transcendente, mas Tu és também esse Deus imanente, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, que se relaciona conosco, que cuida de nós. Então ajuda-nos, Pai, a entendermos, a percebermos a vida a partir da Tua palavra, a partir de Ti, que nós possamos perceber que toda a nossa vida tem uma razão, e é desfrutar de Ti, da Tua glória, desde agora e eternamente, Pai. Ó Senhor, que tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, que tudo, Senhor, sirva única e exclusivamente para a honra e louvor do Teu nome. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Uma semana de paz na presença dEle. Até mais.